Sejam muito bem-vindos nessa noite do dia 5 de agosto de 2025, aqui no Emico Quitlam Society, no Canadá. Hoje recebemos com muito carinho o companheiro Donizete Pinheiro, que é do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Marília, em São Paulo. O Donizete hoje vai conversar conosco sobre o tema Temor da Morte, baseado em uma das obras básicas, que é o livro O Céu e o Inferno. Vamos convidar o companheiro Michel para fazer leitura e oração iniciais e, em seguida, passamos a palavra para o Donizete. Obrigada. Obrigado, Aline. Boa noite, Donizete. Tudo bem? Tudo Boa bem, noite a boa todos noite. presencial. Boa noite a todos online também. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos então ler aqui um capítulo do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 133, O Grande Futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, João 18, 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro de luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Agora vamos fechar nossos olhos a quem desejar e acerenar a mente e o coração, e que possamos, através dessa irradiação maravilhosa vinda do alto, mantermos a mesma sintonia, todos nós, com o divino. Que possamos estar abertos, mente e coração, para absorvermos o conhecimento que ora será dito pelo nosso irmão Donizete. Que ele possa ter o verbo fácil e nós a mente aberta para que possamos absorver e não só colher essas informações, mas tentar, à medida das nossas possibilidades, colocar em prática, nos auxiliando e auxiliando a todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Com você, Donizete. Muito Obrigado. bem. Olá a todos os amigos, ainda uma e-mail, presencial, pela internet. Muito obrigado pelo convite que se renovou para que nós pudéssemos estar juntos aqui conversando um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Nós queremos hoje fazer um estudo do capítulo 2º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno,
que é uma das obras da codificação e que neste ano completou 160 anos de publicação. Nessa obra, Allan Kardec vai dar explicações relacionadas com a alma, com a destinação da alma após a morte do corpo, e são questões relacionadas também com o céu, o purgatório, o inferno, com o demônio, com o anjo. E na segunda parte da obra, Kardec vai nos apresentar mensagens do mundo espiritual a respeito da destinação de certos espíritos, os espíritos felizes, os espíritos inferiores, sofredores e também os suicidas. É muito interessante nós estudarmos essas mensagens, como a obra toda, né, para que nós tenhamos uma ideia, que na verdade é uma pálida ideia ainda, sobre o que acontece com espíritos de diversas categorias após a morte do corpo. E Kardec nos traz essas mensagens justamente para que nós possamos fazer uma reflexão sobre como nós estamos vivendo aqui a nossa reencarnação. Para a gente pensar sobre isso aí. A doutrina espírita nos traz informações dos próprios espíritos. As religiões, em geral, elas fazem apenas uma suposição, uma imaginação sobre o que seria a vida depois da morte, porque essas religiões não têm, como a doutrina espírita, a revelação dos próprios espíritos, que somos nós, depois da morte do corpo. Então, essa questão do temor da morte, e o livro, em geral, é um desdobramento da quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. E essa quarta parte tem apenas 2 capítulos. O primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrestres. O segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros. E as questões que Kardec aborda a respeito da morte, do medo da morte, nesses capítulos, ele o faz assim de uma forma bastante objetiva. E numa dessas questões, a 961, Kardec quer saber dos espíritos se, no momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos responderam: a dúvida em relação aos descrentes, aos céticos. O medo em relação aos culpados, porque, em geral, a destinação seria o inferno. E a esperança para os homens de bem, para os justos, o que tem a consciência tranquila. Mas a questão da morte ela é interessante para todos nós, porque se existe uma coisa certa, é que todos nós vamos morrer. Nós nascemos e vamos ter que retornar ao mundo espiritual, e o fenômeno pelo qual nós retornamos ao mundo espiritual é justamente a morte, seja por um acidente, seja por uma doença, seja por um assassinato, né? De alguma maneira nós temos que retornar ao mundo espiritual. E nesse capítulo 2º de O Céu e o Inferno, Kardec vai apresentar 2 tópicos apenas: causas do temor da morte e razão por que não temem a morte os espíritas. Bom, Kardec aqui, certamente, ele se referia aos espíritas verdadeiros, né? Aqueles que têm a fé forte, raciocinada, convicta. Porque, em geral, né, apesar de nós termos um conhecimento esclarecedor da doutrina espírita, nós carregamos traumas desta vida e de vidas passadas, nós não queremos nos afastar das pessoas queridas, e temos um medo ainda
que é o medo de não termos feito tudo. Então, é um momento muito importante que nós podemos aproveitar para começar a analisar aí a nossa vida. Porque pode ser que não dê tempo de a gente consertar, embora a gente possa melhorar muito, inclusive nas questões emocionais e mentais. Então, nós precisamos trabalhar essas questões em nós, para que nós sejamos capazes de enfrentar a morte como homens de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus, especialmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São as pessoas justas, para que a nossa desencarnação, que é a nossa chegada no mundo espiritual, seja uma chegada boa. Vamos lembrar que morte é uma coisa, a morte, conforme consta em O Livro dos Espíritos, é o esgotamento dos órgãos. O corpo fica sem vida. E desencarnação é o desligar da alma do corpo morto. Então, mais importante que a maneira como nós morremos, quer dizer, a maneira como o nosso corpo morre, é como nós desencarnamos. E isso tem a ver mais com a nossa maneira de ter vivido na Terra, se somos realmente uma pessoa de bem, se conquistamos amigos, se desenvolvemos virtudes, né? Isso é muito mais importante do que a maneira pela qual nós desencarnamos, né? Nós morremos. E na desencarnação, todos nós passamos por uma certa perturbação. E quanto mais nós estivermos preparados espiritualmente, intelectualmente, com relação às coisas espirituais, especialmente de forma emocional, quanto mais nós encorajados estivermos, melhor para nós. Mas, de qualquer maneira, sempre nós vamos ter alguma dificuldade. Alguns espíritos mais elevados são capazes de rapidamente estarem no plano espiritual. Há relatos, inclusive, nas obras de André Luiz, de pessoas que realizaram a própria desencarnação, o desligar dos últimos laços espirituais do perispírito com o corpo. Então, isso é para espíritos mais adiantados, mais elevados, né? O Kardec vai dizer que a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Ou seja, nós trazemos conosco, porque somos seres espirituais, essa ideia de que, após a morte do corpo, tem alguma coisa. Aliás, só pode ter, né? Os materialistas, os descrentes, são a minoria. A maioria sente que existe algo depois da morte, até por uma questão assim racional, né? De pensar. Porque se tudo acabasse no túmulo, qual a razão da vida na Terra? Do nosso sofrimento? Por que fazemos esforços para sermos caridosos, bondosos, fraternais? É melhor pensarmos em nós mesmos, levarmos vantagem em tudo, né? Destruirmos o nosso inimigo, porque se tudo termina mesmo no túmulo, depois é o nada, né? Mas a coisa não é bem assim, né? Nós sabemos, nós espíritas, sabemos que existe algo depois do túmulo, ou depois da morte. Então, Kardec fala que essa intuição sobre a vida futura, depois da morte, permeia todas as civilizações. E qualquer pessoa, seja rica ou seja pobre, inteligente ou ignorante, acredita nisso, porque isso é inerente ao ser humano. É uma intuição, né? Intuição é algo mais ou menos nato, que brota de dentro de nós. Essa intuição foi se desenvolvendo ao longo da história da humanidade e história pessoal nossa, né?
que é fruto de uma experiência que nós vamos adquirindo através das vivências da matéria e espiritualidade, e que vão ficando registradas no inconsciente. Aliás, nós viemos do mundo espiritual. E por mais que nós nos apeguemos às coisas materiais, sempre fica ali aquele sentido intuitivo, inconsciente. Só pode ter alguma coisa depois, né? Já pensou nós passarmos aqui, às vezes, poucos anos e morrermos? Qual a finalidade disso? Não tem razão de ser. Uma criança que morre com 1 ano ou com alguns meses, alguém que sofre até os 100 anos, qual seria a razão disso se tudo terminasse no túmulo, se o nada fosse a nossa destinação? Kardec, em seguida, vai levantar uma questão em que ele pergunta assim: por que, apesar de acreditarem na imortalidade, a maior parte das pessoas possui grande amor às coisas terrenas e tem medo da morte? E ele, então, vai explicar. Nós vamos trazer aqui as palavras do próprio Kardec. Aliás, nós estamos estudando este capítulo. Então, não seria conveniente que eu viesse aqui trazer a minha opinião, trazer as minhas reflexões. Estudando o capítulo, nós temos que oferecer aquilo que Kardec nos apresenta. Então, Kardec vai responder, ou explicar: o temor da morte é uma consequência do instinto de conservação, evitando que a pessoa deixe a vida prematuramente e negligencie o trabalho terreno que deve servir ao seu próprio adiantamento. Então, nós, seres humanos, como os animais também, tem essa resistência à morte própria do instinto de conservação, de preservação. Porque senão nós nos entregaríamos à morte muito facilmente. Então, esse instinto leva a um medo natural, próprio nosso, exatamente para a conservação da vida. Sem esse instinto, nós estaríamos muito facilmente entregues aos perigos, entregue à morte também. Então, é necessário essa preservação da vida para que nós não abandonemos o trabalho, o nosso trabalho aqui na Terra, que é o nosso crescimento espiritual. A reencarnação ou a encarnação tem essa finalidade, é nós evoluirmos como espírito através das experiências terrenas, mas ainda há um outro papel nosso aqui na Terra, que é contribuirmos para o progresso da sociedade. Então, é preciso que nós tenhamos uma certa resistência à morte, por isso que é necessário que, quando nós estejamos doentes, nós procuremos os médicos e os remédios, o tratamento adequado, que nós evitemos os perigos, que não sejamos imprudentes e negligentes, porque isso pode acarretar a nossa morte. Então, o problema da morte é quando esse medo da morte, né, se torna um temor exagerado, levando a pessoa a não querer nem pensar na morte e nem se preparar para ela. A maioria apenas quer gozar a vida terrena e morrer, é perder tudo isso aí. Nós precisamos pensar na morte. Ela é inevitável. A nossa malinha está pronta, a nossa mala espiritual, está tudo bem resolvido. Se eu fosse chamado hoje para ir embora, estou pronto para isso aí? As minhas questões pessoais estão todas resolvidas? Eu não tenho raiva de ninguém, já pedi perdão para todo mundo, estou deixando minhas contas todas em ordem. Então, nós precisamos pensar isso, porque pode acontecer de uma hora para outra. Recentemente, um amigo nosso aqui de Marília teve um infarto, era presidente de um centro espírita. Teve um infarto fulminante e morreu. Então, tudo pode acontecer a qualquer momento. Kardec vai dizer que nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição. Depois se torna uma simples esperança e, finalmente, vai ser uma certeza.
É um processo evolutivo natural dos espíritos e da própria sociedade, né? Então, no começo, a gente tem uma ideia, tem uma intuição das coisas. E, por causa disso, é que nós criamos ideias, como as religiões criaram. O inferno, o paraíso, o purgatório, são invenções da igreja ou das religiões. Na medida que nós vamos entendendo mais sobre a vida, despertando a nossa consciência, nós passamos a considerar que pode haver uma vida melhor do que a vida que temos aqui, na Terra, que não é plena de felicidade. Então surge aí uma esperança de que a vida realmente vai prosseguir. E que tem que ser bom, né? Nós passamos aqui na Terra sofrendo grandes dificuldades. Quer dizer, o nosso esforço, as nossas lutas aqui, deve ter um resultado bom na nossa vida. Não é possível que seja diferente, que nós vamos sofrer para sempre depois da nossa morte, né? E no final de tudo, nós vamos ter uma compreensão maior, vamos ter uma certeza do que vem pela frente, para que nós nos preparemos melhor. Mas, em muitos casos, essa certeza é relativa, né? Diminuída por causa do nosso apego às coisas materiais e também às pessoas. Essa certeza que o conhecimento espírita pode nos proporcionar. Daí é preciso nós aprofundarmos o nosso conhecimento. O fato de eu me dizer espírita não é suficiente para me garantir essa segurança, essa paz interior, essa certeza do futuro. É preciso que nós estudemos sempre as obras de Kardec, as obras seguintes da literatura espírita, né? Mas mesmo nós não temos aí uma certeza absoluta para onde nós vamos. Será que nós vamos para uma cidade espiritual feliz? Ou nós vamos ter algum estágio nas regiões umbralinas? Muitos companheiros imaginam que porque André Luiz passou um tempo no umbral, que todos nós vamos passar pelo umbral. Umbral no sentido de sofrer daquela maneira como é descrita. Umbral tem várias situações, várias regiões de maior ou de menor felicidade ou de maior ou menor sofrimento, né? Então, a gente, mesmo espíritas, nós ficamos aí meio preocupados, né, com o pé atrás. Mas o importante é que nós façamos sempre um esforço para melhorar, porque a lei é de semeadura e colheita. Se nós plantarmos o bem, o resultado será sempre melhor, né? Kardec vai apresentar alguns fatores que contribuem para diminuir o nosso medo da morte, o nosso temor da morte. A dúvida, aliás, para aumentar o medo da morte, né? A dúvida sobre a realidade da vida após a morte. Então, se eu não sei para onde eu vou, eu fico com medo. Então, vamos imaginar que eu vá para o Canadá. Eu nunca fui para o Canadá, né? Somente ouvi falar a respeito. Eu não sei como é, eu não falo a língua. Certamente tudo isso vai me preocupar muito, né? Então, essa dúvida, essa preocupação, essa incerteza quanto à vida no plano espiritual faz com que eu tenha medo. Embora as obras de André Luiz, que falem bastante sobre a vida no plano espiritual, ainda assim não corresponde absolutamente à realidade, que é muito variada, né? Existem situações diferenciadas, existem planos diferentes de vida, cidades espirituais nos diversos países que nós conhecemos. Então, é muito diferente, né? Somente depois da morte é que nós vamos recordar, né, ou conhecer de fato como é o mundo espiritual. Outro fator que aumenta o nosso temor da morte é o desconhecimento sobre o que é a alma e no que se transforma a alma após o corpo. Será que nós vamos virar um fantasminha de lençol? Tem gente que acha que perispírito não é um corpo definido, não é um corpo organizado. É difícil explicar como seja diferente.
né? Nós aprendemos com André Luiz e outras obras espíritas que o perispírito tem um corpo organizado e que é através ou por este corpo organizado que nós mantemos a nossa individualidade, que nós nos identificamos no plano espiritual, que nós nos reconhecemos. Então, eu vou desencarnar e, no primeiro momento, eu vou me apresentar como estou aqui, como Donizete, dessa aparência que eu tenho, né? Então, nós temos muitas coisas para entender, aprofundando o conhecimento. Ainda ajuda no temor da morte, o ensino religioso baseado em sofrimentos para os pecadores sem perdão e de um paraíso para poucos. Essa ideia que as religiões nos passam. Graças a Deus, nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Então, nós aprendemos aí que a nossa destinação é: se eu for bom, eu vou para o céu. Se eu for mal, eu vou para o inferno. E se eu for mais ou menos, eu vou para um purgatório. E chegaram até a criar um limbo, né, para as crianças que não fizeram bem, não fizeram mal. Então, o problema é que, em geral, para a maioria das pessoas, a nossa destinação depois da morte seria o sofrimento. Por quê? Porque nós, quando fazemos uma análise da nossa vida, nós percebemos que não somos santos. A maioria da humanidade não é de anjos, de santos. Portanto, na maior probabilidade, é que nós vamos ou para o purgatório ou para o inferno, porque é isso que as religiões nos falam a respeito disso. E o pior é que essa condição seria pela eternidade, o que não parece lógico nem de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja Deus, que é justiça e amor, misericórdia. Como é que é possível um Criador amoroso, justo, bom, né, destinar os filhos que tiveram aqui uma rápida experiência, né, para sempre ao inferno ou ao purgatório? E muitas vezes separando aqueles que aqui na Terra se amaram. É uma mãe de um filho que errou, que foi um criminoso. A mãe é santa, né, amorosa, bondosa, mas o filho teve desvios, crimes. Esse filho vai para o inferno e a mãe vai para o céu, sem condições de estarem juntos. Não parece compatível. E certamente a mãe não iria estar feliz no céu vendo que o seu filho está sofrendo no inferno. Nós não agimos assim aqui na Terra mesmo, né? E também um outro aspecto é o culto da morte, a forma lúgubre, né, sombria das cerimônias, o enterro do corpo, né, sempre aparentando a palidez, coisa mórbida e que lembra a destruição, o fim da vida e as suas possibilidades. Então, durante a nossa história, a morte sempre foi considerada uma coisa horrível, de sofrimento, de dor, de perda. Então, há muito choro. Roupas pretas, cadáveres expostos no caixão. É sempre uma visão muito desagradável. Tem gente que não gosta nem de ir a velório, enterros, né? E isso seria o fim. Seria a despedida para nunca mais nós vermos as pessoas queridas. Não podemos imaginar que seja assim, né? Como espíritas que nós somos, nós aprendemos a vivenciar a morte, o velório e o enterro com maior, o quê? Serenidade. A morte para nós, para os espíritas, é uma separação momentânea e que logo nós poderemos estar nos reencontrando. Mesmo que demore aí 20, 30 anos, perante a eternidade é um átimo de segundo, é uma coisa muito rápida. E nós não sabemos quando vamos desencarnar, né? Posso morrer hoje e amanhã o meu filho está morrendo também. Tudo muito rápido e nós podemos nos reencontrar no plano espiritual.
Essa compreensão que a doutrina espírita nos dá, nos torna, assim, mais serenos diante da vida. Não é uma frieza. Claro que nós ficamos tristes, nós ficamos saudosos, mas nós não nos revoltamos. E isso já é uma grande coisa, né? Podemos chorar no velório? Podemos, porque a morte provoca uma tensão, provoca um afastamento, ainda que momentâneo, mas a nossa vida muda. Então, nós ficamos tristes, né? Mas nós sabemos que é como alguém que vai morar no outro país, né? E às vezes vai demorar para se conhecer. Então, na medida que nós aprofundamos o conhecimento da doutrina espírita, o temor da morte diminui. E esta é aguardada com mais calma, resignação e serenidade. A pessoa pensa diferente sobre a vida e o trabalho, preocupando com o futuro, sem desprezar o presente. A certeza de reencontrar os amigos, de não perder o fruto de seus esforços, de sempre crescer em inteligência, dá à pessoa mais paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre os vivos e mortos, plano espiritual e plano carnal, faz-lhe compreender que a solidariedade, a fraternidade, a caridade têm um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Então, esses são argumentos que o Kardec nos oferece para que a gente possa, né, se fortalecer diante da morte, tendo mais tranquilidade, né? E no segundo tópico, Allan Kardec vai falar sobre por que os espíritas não têm medo da morte. Todos esses fatores que nós apresentamos aí resumem mais ou menos aquilo que Kardec anota nesse tópico. Então, o importante de tudo isso é nós estarmos nos preparando para o momento da morte, para a desencarnação, sem grandes preocupações sobre o que vai acontecer depois. Porque se eu estiver bem preparado, fazendo bem a caridade, sendo bondoso, gentil para com todos, quer cumprir a lei de Deus, eu estou atraindo uma consequência após a morte boa, atraindo bons espíritos que vão nos auxiliar na desencarnação, no acolhimento no plano espiritual. Leia o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o livro das mortes, das desencarnações, e lá nós vamos perceber as diferenças da desencarnação. Mas o mais importante é isso que nós falamos, de estarmos constantemente hoje nos preparando para viver bem o hoje, trabalhando no bem, servindo ao próximo, sendo bons cristãos, sendo bons espíritas, porque o futuro certamente será de boas colheitas. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Desejamos a todos vocês uma boa morte, né? A boa morte depende da boa vida que nós estamos aqui. Viu? Muito obrigado. Gratidão, Donizete. Você pode fazer a oração final? Posso sim. Obrigada. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos a Kardec pela bênção da oportunidade da doutrina espírita, do Evangelho, que nos agracia com esses conhecimentos imortais, eternos, das leis divinas, que nos ajudam a viver melhor hoje, a sermos mais serenos, mais confiantes, mais encorajados diante das experiências terrenas, na certeza que estamos aqui para evoluir, para contribuir a um mundo melhor, e que a paz, a harmonia, a felicidade se façam presentes, especialmente nesses tempos de hoje, de grandes aflições, onde a guerra se mostra em diversas partes do nosso planeta. Queremos assim, Senhor, termos a paz interior, a tua paz, a paz divina, desejando que os nossos irmãos que permanecem aflitos por este planeta, ainda de provas e expiações,
mas que um dia será melhor, será de regeneração e feliz, quando todos nós nos amarmos uns aos outros como Cristo nos ama. Obrigado, Senhor, e que a tua paz envolva todos nós e os nossos lares.